Oi. Se você está esperto, você deve estar lembrado que nas últimas teleaulas a gente treinou bastante a leitura e interpretação do desenho técnico do calço regulável e da serra tico-tico e seus componentes. Não é isso, Miguel? É isso mesmo. E hoje a gente vai ver a mesma coisa com mais um conjunto mecânico. O gancho com polia. Na teleaula de hoje você vai ver o gancho com polia e treinar a leitura e interpretação do seu desenho técnico. E vai também conhecer a fórmula usada para descobrir a quantidade de carga que ele pode suportar. Então, vamos em frente que o gancho com polia está nos esperando. Nossa teleaula está começando. Bom dia, Silva! Bom dia, Tito. Tudo bem? Tudo jóia. Eu vou começar o dia logo te fazendo uma pergunta. Então manda, vai. É o seguinte, quando eu tava vindo pra cá, eu parei de frente numa construção, aí eu vi uma escavadeira com um gancho muito grande, carregando uma carga muito pesada. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, será que esse gancho é um conjunto mecânico? E esse que a gente tem aqui para transportar carga? É um conjunto mecânico igualzinho, sim senhor, Tito. Tô vendo que você tá afiado, hein? Em matéria de conjunto mecânico, eu já tô ficando mais ou menos craque. Mas na verdade eu percebi que eu tenho que estudar mesmo a leitura e a interpretação do desenho técnico do gancho com polia. Não seja por isso. Eu estou sempre pronto a ajudar quem queira aprender. Então vamos nessa que a teleaula está apenas começando. Esse aqui é o gancho com polias. Ele é usado para levantar e transportar cargas. Quer ver? Na construção civil, o gancho com polia levanta cargas dos mais variados tamanhos. Na indústria, ele é um conjunto mecânico muito importante para o transporte de cargas pesadas. Esse gancho aqui prende a carga. Através dessas polias, a carga é levantada por cabos de aço. Agora, além do gancho e das polias, existem outros componentes nesse conjunto mecânico. Quer ver quais são? O gancho com polia é composto pelo gancho, pelo suporte, rolamento, arruela lisa, polia, anel elástico, bucha de agulhas, engraxadeira, bucha, tampa, pino com cabeça cilíndrica, contraporca sextavada e porca sextavada. Para que a gente conheça melhor cada um dos componentes desse conjunto mecânico, a gente tem que buscar as informações aqui, nessa legenda. Nessa legenda, a gente pode ver a denominação do componente aqui, nessa coluna. A quantidade de componentes aqui, nessa outra coluna. E nessa terceira coluna, a gente pode ver o material e as dimensões do componente. Por exemplo, a peça número 5 é a polia. Nessa coluna, a gente vê que no conjunto só tem uma polia. E na terceira coluna, a gente vê que a polia foi fabricada em ferro fundido nodular. E aqui na legenda, ao lado do nome do conjunto, a gente vê que o desenho foi feito na escala 1:5 e no primeiro diedro. Bom, Silva, agora que a gente já viu o desenho, com a ajuda da legenda, aprendeu o nome de todos os componentes, vamos ver o que cada um faz no gancho com polia. É pra já. Bom, como a gente já viu, essa peça aqui é o gancho e essa aqui é a polia. O gancho prende a carga e ela é levantada com cabos de aço através da polia. Não é mesmo, mestre? É isso mesmo. Esta aqui é a bucha de agulhas, que permite que a polia gire livremente. A bucha de agulha e esta outra bucha aqui giram em torno do pino de cabeça cilíndrica e são lubrificadas por uma engraxadeira. Então, Tito, não é uma moleza? Na verdade é mesmo. Mas me diz uma coisa, como é que o gancho gira? É simples, dá uma olhada. Olha aqui, Tito, você vai ver que o gancho está girando horizontalmente. Isso é possível por causa do rolamento que está aqui dentro do suporte. Ele permite ao gancho um movimento para a direita ou para a esquerda, de acordo com a necessidade do operador. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que o gancho com polia é um conjunto mecânico que tem várias peças de fixação. Olha aqui. O gancho está preso ao suporte por meio de uma porca sextavada. Entre a porca e o rolamento tem uma arruela lisa. Agora, com o tempo, essa porca pode afrouxar. Para que isso não aconteça, existe aqui a contraporca sextavada.
Outra peça de fixação é o pino com cabeça cilíndrica, que prende a polia ao suporte. E ele, o pino, fica preso ao suporte através de um anel elástico. Olha, Miguel, acho que ficou legal, hein? Bota legal nisso. A Ângela acabou de fazer o desenho de conjunto do gancho com polia. O importante aqui é entender que o corte, no desenho de alguns componentes, é para mostrar a montagem com mais clareza. O corte ajuda a interpretar o desenho do conjunto. Miguel, se a gente der uma olhada nos cortes utilizados nesse desenho? Opa, vamos lá. Olha, aqui no suporte temos um corte parcial. E aqui na polia, nas buchas e nos rolamentos, temos o corte total. Miguel, não esquece de falar do gancho. Sim. E aqui no gancho nós temos uma seção sobre a vista. Depois que você pega o jeito, fica moleza. É moleza, né? Então por que você não fala pra gente que tipo de conjunto mecânico é esse aqui? Quantas peças tem nesse conjunto? Em que escala o desenho foi representado? E que tipo de corte foi utilizado no desenho? Calma, né? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí, deixa eu ver. Este é um mancal simples com bucha bipartida. Ele é formado por 8 peças. O desenho está representado na escala 1:2, no primeiro diedro. E foi utilizado o meio corte. Acorda aí, rapaz. Tá pensando na morte da bezerra, né? Que nada, Silva. Na verdade, eu tava pensando naquele gancho com polia que eu vi lá naquela obra antes de vir pra cá. Sim, o que é que tem? Como é que o pessoal sabe quanta carga o gancho suporta? Boa pergunta, Titão. Nessa hora é preciso usar o cálculo de carga. Cálculo de carga? É o cálculo que vai dizer pra gente qual o peso da carga que o gancho pode suportar. Então me fala logo como é que é esse cálculo. Ele tem sede de saber. Tá legal, eu ensino. Mas para isso eu preciso te mostrar a fórmula que é usada para o cálculo de carga. A fórmula é a seguinte. Q igual a D menos 2 inteiros e 22 centésimos sobre 6.969 décimos de milésimos ao quadrado. E o que significa o quê? Q é a carga em quilograma-força e a gente escreve KGF. Bom, e o D? D é a medida de abertura do gancho. Para começar a calcular a carga que um gancho com polia como esse aqui pode suportar, primeiro a gente tem que descobrir a medida da abertura do gancho, que é essa medida aqui, ó. O D, ou a medida de abertura do gancho, a gente descobre medindo esse espaço aqui, ó, 63 milímetros. Bom, agora que a gente já sabe a medida da abertura do gancho, que é de 63 milímetros, é só aplicar a fórmula. Primeiro vamos relembrar que a fórmula para o cálculo de carga é Q igual a D menos 2 inteiros e 22 centésimos sobre 6.969 décimos de milésimos ao quadrado. Substituindo D, temos Q igual a 63 menos 2 inteiros e 22 centésimos sobre 6.969 décimos de milésimos ao quadrado. Fazendo as contas, temos 60 inteiros e 78 centésimos sobre 6.969 décimos de milésimos ao quadrado. Ficamos com 87 inteiros e 21 centésimos ao quadrado, o que dá Q igual a 7.606 kgf. Então, 7.606 kgf é a carga máxima que o gancho pode suportar. É isso aí, garoto. É bom lembrar que esse número é aproximado, mas ele serve muito bem para evitar sobrecarga nos componentes e também para evitar acidentes, né? Bom, então, para evitar também sobrecarga na nossa cabeça, então a gente dar uma grande repassada em tudo que a gente viu hoje. Boa ideia, Titão. E você aí, se liga que está na hora da revisão, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu mais um conjunto mecânico, o gancho com polia. Aprendeu o nome de cada um de seus componentes e viu como utilizar as legendas do desenho. Viu que no desenho técnico do gancho com polia foram utilizados o corte parcial, o corte total e uma secção sobre a vista. E, finalmente,
aprendeu qual é a fórmula usada no cálculo de carga e como se faz para calcular a quantidade de peso que um gancho é capaz de suportar. Aqui, ó. A gente está dando uma revisada em tudo que nós vimos na teleaula de hoje. É importante fazer isso, hein? Para não deixar escapar nenhuma informação. Faça como a gente. Dê uma bela revisada com o seu livro de estudos. Olha, faça os exercícios. Assim você vai ficar com a leitura e a interpretação do desenho técnico na ponta da língua. Tchau! Até a próxima teleaula. Então, o que você achou da nossa aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós estamos querendo ouvir o que você tem a dizer sobre o Telecurso 2000. E para entrar em contato conosco é muito fácil, é só nos escrever. Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20001-970. A gente aguarda a sua cartinha. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.